Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Vamos aqui falar um pouco sobre a China. China no cenário internacional. Ora, a China, hoje nós conhecemos a China como uma grande potência econômica, industrial econômica, uma das maiores potências e que está em ascensão, ou seja, está em crescimento. Mas nem sempre foi assim. Vejamos aqui alguns casos. Primeiro, vamos ter uma noção de localização da China. A China, República Popular da China, localiza-se na Ásia Oriental. É o país mais populoso do mundo, né, com mais de 1,4 bilhão de habitantes, com 9 milhões 596.960 quilômetros quadrados, sendo o terceiro maior país do mundo em extensão, ficando atrás da Rússia e do Canadá, tá certo? Mas como é que a China se tornou uma poderosa potência? Ora, e se a China também é considerada pela sua rígida política, né, pelo socialismo, a China comunista, né, como que essa China, né, que tem uma filosofia socialista na sua política, né, como que ela abriu o seu mercado? Então vejamos o seguinte, a China, não diferente de outros países, né, que sofreu a questão do neocolonialismo dos países mais poderosos, como Estados Unidos, Japão, a Alemanha, França, a Grã-Bretanha, né, e outros potentes desde o início do século XX, né, esses países potentes, eles praticaram uma política neocolonialista, ou seja, o que era essa política? Colonizar, né, e praticar ali naqueles países mais carentes, mais pobres, principalmente países do subdesenvolvidos, países do terceiro mundo, e desenvolver ali práticas que interessavam apenas aos seus interesses. Ou seja, Inglaterra ia a algum país lá da Ásia ou da África, colonizava, e lá eles apenas iam explorar, né? E todas as suas ações eram para os seus interesses e nada para o interesse daquele país explorado. Então isso vinha acontecendo com a China. Então, o que foi que aconteceu na China? A China, na verdade, passou por profundas mudanças, né? Quando o Mao Tse Tung, né, ele promove, na verdade, o Mao Tse Tung promove uma libertação desse neocolonialismo, ou seja, uma chamada independência, né? Só que período de Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, né, aconteceu tudo isso, né, lá logo após a Segunda Guerra Mundial. Acontece tudo isso aí, né, em 1949, em período de Guerra Fria, certo? Período de Guerra Fria, o Mao Tse dá faz essa mudança, consegue uma chamada autonomia política, né, e econômica para a República Popular da China, né, e naquele momento a China vivia sob influência da União Soviética. E o Mao Tse ele vai promover algumas mudanças políticas, econômicas, sociais, e essas políticas, ao passar do tempo, elas não vão trazer, essas reformas, elas não vão trazer melhoria para a população. Ou seja, elas vão representar profunda dificuldade, né, ao longo do tempo. Fome, principalmente a fome no campo, as dificuldades, muita dificuldade urbana, principalmente no campo, né? E aí vai acontecer, o Mao Tse, ele vai promover algumas reformas, né? Algumas reformas ele vai promover. Lá em 1976, essas reformas vai, na verdade, abrir o mercado chinês. Vai fazer com que a China
ela abra suas portas para o capitalismo externo. Nós vamos ter, na verdade, a China vai ser vivida como uma China socialista de economia de mercado. Economia de mercado é uma prática do capitalismo, né? Mas vejamos o seguinte, economicamente, ele abre a China para o capitalismo, certo? Ou seja, os interesses, já que a China tinha um grande potencial, né, de oferta de mão de obra abundante, né, e a China passa a adquirir capital externo. Ou seja, os investidores vão para lá e vão investir, pois é propício o mercado. Acontece que, e isso aí vai, né, ativar a economia da China. Isso aí é o que vai promover esse crescimento para chegar à China potência que é hoje. Só que gerou incertezas. Abertura da economia, mas a prática política tornou-se a mesma, né? Um regime autoritário, um regime ditador, um regime socialista de mercado, mas com uma política, né, que priva as pessoas, que não tem a democracia, que controla a questão da imprensa, né? Controla, não há liberdade de imprensa. Então, isso é um regime autoritário. Então, assim, a China tem essas adversidades, né? Enquanto a economia é aberta, o que promoveu esse super crescimento econômico, no entanto, nós temos uma estrutura política autoritária e ditatorial, né? E que onde prevalece também a questão do monopartidarismo, né? O monopartidarismo, ou seja, só existe partido comunista, ou seja, imperando, né? Porque, na verdade, existem outros pequenos partidos lá, mas eles não têm essas expressividades. Eles não têm, não são de grande relevância. O Partido Comunista, na verdade, é o que determina, né? É o que prevalece. Então, assim, a gente vê que tem duas coisas, duas situações diferentes, né? Então, assim, essa abertura da economia, mas a ausência da democracia também, ao longo, com o passar do tempo, né, ela promoveu a China, levou a China ao crescimento, né, levou a China ao crescimento econômico. A China hoje é uma potência do século XXI, uma das principais potências, né, onde ela tem um crescimento de PIB super elevado, ou seja, acima dos 10%. O seu crescimento de PIB anual supera os 10%. Isso não é para todo país que tem esse crescimento, ok? Então, assim, a China ela cresce exatamente porque ela adquire produtos, matérias-primas, transforma, produz esses bens e exporta. Exporta, ou seja, vai vender. Então há uma excessiva lucratividade com isso. O que acontece com o Brasil? O Brasil hoje é um dos principais parceiros ou seja, o principal parceiro do Brasil hoje é a China. Só que o Brasil, né, não tem tanta lucratividade. Tem lucratividade, mas não conforme a China tem com o Brasil. A China ganha mais. Porque o Brasil vende matéria-prima, vende o ferro, vende o petróleo, vende outros produtos naturais, né? Mas, por outro lado, o Brasil compra muito. O Brasil importa muito produtos industrializados, ou seja, a agregação de valor é maior. Enquanto o Brasil vende cobre, vende ferro, vende petróleo para a China a preços reduzidos, aquele ferro, aquele cobre foi transformado em produtos industrializados e retorna para cá bem mais caro. E aí, desculpa, então assim, por que a China se tornou uma das potências mundiais? Porque nessa política econômica de crescimento econômico do Mao Tse Tung, como muitas regiões fazem, promovem, elas oferecem investimentos, né? Elas investem
oferecem a garantia de muitas coisas, como por exemplo a questão estrutural para a instalação das indústrias, a infraestrutura rodoviária, aeroportuária, né? E isso favorece muito ao crescimento industrial. Então, assim, eu acabei de falar um pouco para vocês que a China hoje é um dos principais parceiros do Brasil, mas também é um dos principais parceiros dos Estados Unidos. Também tem uma forte relação com os Estados Unidos. Estados Unidos tanto importa como exporta. A mesma situação do Brasil, né? Eles têm uma relação muito forte no que se diz respeito ao comércio de produtos. Só que entre eles dois, Estados Unidos e China, tem uma questão ideológica, política, justamente pela questão do autoritarismo do governo, né? A questão a liberdade de imprensa, a questão de controle do conhecimento, como se diz a respeito da internet, ela é controlada pelo governo, né? Mas, no entanto, eles são fortes parceiros. Essa questão política muitas vezes não arranha a relação econômica, ok? Então, assim, eu peço bastante a vocês que leiam bem o percurso, né? Todo o percurso 10 que vai relatar sobre essa questão da ascensão da China no cenário internacional, ok? Para aprofundar melhor o conhecimento de vocês. Um abraço, até a próxima.